Eles foram e ainda são o braço forte do país. São responsáveis por uma importante parcela de nossa cultura. Vieram obrigados da África, onde eram reis, rainhas, príncipes, princesas, artistas, camponeses. E o mais importante, eram livres. Atravessaram o Atlântico forçados. Foram presos, violentados, escravizados. Ao longo de todo esse tempo, eles lutaram pela liberdade e ainda continuam brigando. Agora, pela igualdade de oportunidades e contra um preconceito que ainda insiste em resistir em nossa sociedade. Esse é o Cais do Valongo, que recebeu milhares de escravos vindos da África durante o século XIX. Essa e outras histórias você vai conhecer no Caminhos da reportagem de hoje, que vai falar sobre a herança negra deixada no Rio de Janeiro. A escolha do Rio de Janeiro como sede da Copa do Mundo de Futebol daqui a 2 anos e principalmente dos Jogos Olímpicos de 2016 permitiu, quase por acaso, que parte escondida de uma história se revelasse. Durante as obras de modernização da zona portuária carioca, foram encontrados sítios arqueológicos. Na verdade, pesquisadores sempre souberam que sob a zona portuária havia muita história, escondida por sucessivos aterros. A existência desses tesouros históricos já era conhecida, mas poder revelar e estudar esses sítios em profundidade tem se tornado uma experiência reveladora para os estudiosos e, em breve, também para a população. O que está vindo à tona é tão especial que vai ser criado um circuito histórico e arqueológico nesta área, junto ao Porto do Rio, para celebrar a herança africana, contando um pouco melhor a história dessas populações que vieram para o continente americano à força. Quando chegarem os grandes eventos que estão por vir, que é uma grande vitória da cidade do Rio de Janeiro, nós estaremos, essa é a nossa intenção da comunidade negra, de estarmos com o pé firme. Olha, aqui é a nossa contribuição. As pessoas, os turistas vão poder passar pelo circuito e saber o que aconteceu nesse lugar. Mostrar que através da ancestralidade, solidariedade e cidadania, essas pessoas conseguiram se organizar. Chegavam todas no navio sem cadastro, sem nada. Você veio de onde? Não tinha nada disso. Eles eram colocados aqui no Cais do Valongo, iam ali para engorda, outros já iam para o mercado direto, eram vendidos. Um dos pontos fortes desse circuito é o Cais do Valongo. Construído no início do século XIX, foi a principal porta de entrada dos negros no Brasil. Entre 1779 e 1831, durante pouco mais de 50 anos, desembarcou no Rio 1 milhão de africanos. É o recorde do tráfico legal. Nenhuma cidade das Américas recebeu tanto africano quanto o Rio. Mas não ficavam no Rio. Saíam do Rio para abastecer as fazendas do Sudeste brasileiro, do Centro-Oeste, do Sul. 80% eram meninos, entre 10 a 15 ou no máximo 20 anos. O professor Carlos Líbano, da Universidade Federal da Bahia, está fazendo pós-doutorado sobre a história do Valongo. Ele explica que havia interesses da coroa portuguesa em construir aqui um cais para receber os escravos. O Cais do Valongo foi uma obra que o governo custeou para que o tráfico de escravos no Rio de Janeiro fosse facilitado, uma estrutura para melhorar o que já era um sistema de 30 anos anteriores. A partir do cais se criou o que se pode chamar de Complexo do Valongo. A estrutura abrangia a Rua do Valongo, diante do cais, onde os negros eram comercializados. O cemitério dos Pretos Novos, onde os que não resistiam à viagem transatlântica eram enterrados. E o lazareto, onde os negros doentes se recuperavam para serem postos à venda. À exceção do lazareto, que ainda não foi reencontrado, todo o resto faz parte do circuito histórico e arqueológico da herança africana. Eles eram vendidos na Rua Direita, que é onde é hoje a Rua 1º de Março. Ali moravam os grandes mercadores. Eles vendiam os africanos nas suas casas. Ficavam o dia inteiro na rua e, quando eram de noite, eram recolhidos. Tem vários documentos que mencionam isso. Como começa nesse período, 1758, uma epidemia muito grande de doenças que achavam
que eram africanas, o lavradio consegue trazer para cá o comércio de africanos. Quer dizer, é proibido desembarcar africanos em outras partes da cidade do Rio que não nessa área aqui. Então essa região é uma região restrita, delimitada, cercada, e daqui o africano vai para onde? Vai para a fazenda, vai para o engenho de açúcar, vai para outros lugares fora da cidade. Então, um local cercado, fechado, separado, onde a população que não precisa de africanos, ou a população, maioria, não tenha contato com eles. Mas em 1843, com a escravidão já em declínio, foi construído sobre o Valongo o Cais da Imperatriz. Esse ficou porque foi construído como cais para receber a esposa de Dom Pedro II, que seria a mãe da princesa Isabel, né, que assinou a Lei Áurea. E não é por coincidência que um cais está por cima do outro. A ideia também era de apagar essa memória do tráfico, porque já era o quê? Já era um comércio condenado. Em 43, o tráfico de africanos ele é já proibido por lei. Você tem um processo de apagamento da escravidão e, ao mesmo tempo, apagamento da presença do negro na cidade do Rio. Isso é uma coisa latente no século XIX e no século XX. Além do Cais do Valongo, foram encontrados na mesma região vestígios de trapiches ainda mais antigos, do século XVII. E já nesta época, o local era habitado por negros africanos. Essa igreja foi feita por um indivíduo que era filho de um cristão novo na época, Manuel da Mota, com uma africana, Maria do Gentil da Guiné, nação Cabo Verde. Francisco da Mota, ele estudou em Coimbra, fez direito canônico em Coimbra. E quando veio ao Brasil, voltou ao Brasil após a morte do pai, ele recebeu um trapiche nessa região, que era o maior do Rio na época, chamado Trapiche da Prainha. Com essa riqueza desse trapiche, que era muito rendoso, ele mandou fazer essa igreja aqui. E doou essa igreja à Ordem Terceira da Penitência. Essa capela marca a presença da população negra nessa região. Como é que a população escrava, ou liberta, ou descendente de africanos, que é o caso do Padre Manuel da Mota, teve um peso na formação dessa região aqui. Os trapiches eram antigos armazéns junto ao cais, onde paravam pequenas embarcações e descarregavam as mercadorias para a cidade, quando ainda não existia um porto. O mar tomava conta de uma boa parte de onde hoje há ruas e avenidas construídas sobre aterros. Até 1910, essa região era muito importante, porque essa região basicamente era a ligação do Brasil com o comércio exterior. Era uma região que não só era uma região de comércio, mas também de moradia. Porque muita gente vivia do cais, vivia do porto. Todo mundo aqui tinha um barquinho, todo mundo aqui tinha uma falua, todo mundo tinha uma catraia. Por quê? Porque os navios não paravam no porto, não tinha cais. Paravam ao largo, ancoravam. E vinham navios menores buscar a carga desses navios. Essa era uma área que, vamos dizer assim, ela dava emprego, dava trabalho para as pessoas. E como a circulação era muito grande, muitas mulheres vendiam aqui, vendiam comida. Então, as mulheres negras, africanas ou crioulas, eram quitandeiras. E os homens eram ou marítimos ou tinham seus barcos, o seu negócio. Aqui também foram encontrados 6 canhões ingleses de ferro com munição, numa região onde era desconhecida até então a existência de qualquer bateria de defesa para proteger a cidade de invasores que chegassem à Baía de Guanabara. Nesta época, a população negra no Rio de Janeiro não ultrapassava os 5.000. Pouco mais de 100 anos depois, na chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, a estimativa é de que essa população chegava a 40.000. A explicação para esse crescimento é a descoberta do ouro, que muda a cara e a importância da cidade do Rio na relação entre a colônia e a metrópole. A primeira cidade a receber africanos foi Recife. Depois, no século XVII, Salvador. No 18 é que é o Rio de Janeiro. Entendeu? Em 19, inclusive, a escravidão sai do Rio e vai para o interior, as regiões do café, do Vale do Paraíba. Né? Então a escravidão ela vai o quê? Ela vai se espalhando pelo país.
O Rio foi uma das grandes capitais escravistas, mas não foi a primeira, não foi a mais antiga. Pelo contrário, é tardio. O africano no Rio só chega após a descoberta do ouro, que é o ouro das minas que transforma o Rio numa cidade, digamos assim, importante a nível nacional. Até aquele momento, a capital do país, em todos os níveis, era Salvador. Paciência e muita atenção. Há 1 ano e meio, arqueólogos do Museu Nacional, instalados em contêineres na zona portuária, revolvem e peneiram toneladas de terra e lama, em busca de tudo aquilo que ajude a contar o passado. Às vezes são peças mínimas, fragmentos que precisam ser remontados como num quebra-cabeças. Mas também são encontrados objetos quase intactos. A lista é grande. Porcelanas, garrafas, ferramentas, tudo é identificado. A maioria, produtos europeus ou mesmo já produzidos no Brasil. Mas também foram separados, achados que vieram da África. Nós temos aqui uma amostra do que foi encontrado e esses objetos estão indiscutivelmente associados aos africanos escravizados. Nós temos essa pequena amostra, uma amostra que, na verdade, é a herança que esses indivíduos que não puderam contar sua própria história, que não puderam escrever sua própria história, mas deixaram para trás esses objetos esquecidos, perdidos, abandonados ou escondidos, né? Essas várias possibilidades. Esses objetos constituem a herança que eles puderam deixar para a posteridade e para os seus descendentes. Tudo aqui foi encontrado nas redondezas do que um dia foram o Cais do Valongo e o da Imperatriz. O que nos chamou a atenção foi a enorme quantidade de materiais destinados à proteção do corpo. São, em grande parte, amuletos para proteção contra o mal, o que fala de uma forma bastante eloquente sobre as formas brutais de violência que esses corpos sofreram. Eram corpos tão violentados, tão brutalizados, que eles se cobriam com uma segunda pele de amuletos para se protegerem desesperadamente contra os males que lhes eram infligidos. A equipe do Museu Nacional ainda tem toneladas de terra para analisar, mas já há material suficiente para recontar parte da história dos escravos trazidos ao Rio de Janeiro através do Cais do Valongo. A ideia é criar um espaço aqui na zona portuária para mostrar todo esse material para o público. Neste contêiner está uma amostra dos objetos, a parte mais valiosa do acervo. O âmbar era usado por pessoas de distinção hierárquica. Havia uma hierarquia, evidentemente, entre os negros que vieram para cá. Os de mais alta hierarquia utilizavam corais e âmbares. O âmbar, originalmente, é uma resina que é secretada pela árvore à guisa de proteção. É a nossa interpretação que eles se apoderaram desses objetos com o mesmo significado que tinham na natureza, ou seja, ao portarem essa resina os protegia da malignidade. E você vê em gravuras de época, gravuras de Debré, os chifres sendo utilizados como amuletos de proteção, mas também os chifres foram intensamente utilizados no preparo de mandingas, né? No preparo de feitiços. Eles eram um ingrediente importante nos feitiços. Algumas peças chamam a atenção pelo ineditismo. É um pequeno estojo de joias de metal. No seu interior, nós temos 1.700 pequenas miçangas e 80% delas têm 1 milímetro de diâmetro. É muito difícil a arqueologia encontrar objetos com essas dimensões. O que é muito interessante nessa figura é que ela porta o barrete vermelho, que é um símbolo de etnias do oeste da África. Nós recebemos outro dia aqui a visita da princesa de Lagos, da Nigéria, e o acompanhante dela tinha um barrete vermelho, exatamente como esse aqui. Os objetos também mostram de que partes da África vieram os negros que desembarcavam aqui. O que nós temos aqui é uma confirmação dessa diversidade de proveniências desses africanos escravizados. Nós temos, em grande parte, materiais provenientes do centro-oeste africano
Isso significa Congo e Angola, a maioria esmagadora dos negros que chegaram aqui nesse período, no período de funcionamento do Valongo, entre 1811 e 1842, né? E temos em menor proporção objetos provenientes da África Ocidental e em menor escala do litoral oriental, isso significa Moçambique. Os chamados Moçambiques, que na verdade encobrem uma diversidade étnica muito grande. Então, a cultura material que nós temos aqui, ela espelha essa enorme diversidade étnica e cultural dos africanos escravizados que chegaram aqui. E a religião está presente em quase tudo que foi encontrado. Quando nós vimos que nós estávamos recuperando objetos de significado mágico-religioso, nós imediatamente entramos em contato com religiosos. Então era preciso ouvi-los para que eles nos contassem o significado dessas peças. E convidamos algumas ialorixás, algumas das mais antigas e mais respeitadas ialorixás do Rio de Janeiro, que nos começaram a ajudar a desvendar os segredos dessas peças. E elas ficam sempre profundamente emocionadas quando veem esses objetos. Tudo nosso resgate, de tudo que nos tomaram, que aqueles ossos representam. Hoje em dia, como quando eu olhei aqueles ossos, aqueles pedaços de louça, aqueles pedaços de crânio, um pedaço de mim. Como eles conseguiram fazer assim, aquilo com seres humanos? No próximo bloco, os negros vindos da África se tornam habitantes do Rio de Janeiro e deixam suas marcas pela cidade. E ainda hoje você vai conhecer os quilombos urbanos, que resistiram à ação do tempo e à especulação imobiliária. No final do século XVIII, metade da economia do Rio era movida pelo dinheiro do mercado de escravos. Os que chegavam de viagem muito abaixo do peso ou enfraquecidos eram levados para as casas de engorda na Rua do Valongo, onde depois de recuperados eram vendidos. Desta época restou apenas este imóvel, onde atualmente funciona um pequeno museu com objetos encontrados nas escavações. No começo do século XX, para tentar esconder esse passado escravagista e com a alegação de embelezar a região, foi construído sobre o antigo mercado o Jardim do Valongo, restaurado recentemente. E se a localização do cais onde os escravos desembarcavam no Rio era conhecida pelos pesquisadores, outros locais fundamentais para recuperar o passado histórico dos negros africanos ainda precisavam ser revelados. E uma das mais importantes descobertas aconteceu por acaso e de forma surpreendente. Em 1996, a Ana e o Petrúcio decidiram reformar esse antigo imóvel que fica no bairro da Gamboa, bem próximo ao Porto do Rio. A ideia era construir aqui um segundo andar. E assim que as obras começaram, foi preciso quebrar o chão para colocar as fundações. E foi aí que eles levaram um susto. 1, 2, 3, 4, dezenas de ossos. Peguei aquela arcada dentária, nem tinha me tocado, né? Você pega assim e fala assim, não, isso aqui não é de bicho, não, é de gente. Peraí, como é que uma pessoa está aqui dentro do quintal? Aí eu comecei a olhar para o lado assim, olhando pelo entulho, né? Aí peguei mais outra arcada e outra, uma criança também, uma arcada pequenininha, com já um dentinho, né? Apontando, né? Aí pensamos, vamos ligar para a delegacia, para chamar um policial aqui. Aí o delegado falou que existia aqui na área um cemitério de escravos, que poderia ser esse local onde nós estamos. Ele fez contato com a prefeitura e a prefeitura mandou um grupo de arqueólogos. E quando eles chegaram aqui, ficaram fascinados pela quantidade de ossos
que tinha aqui. Era um depósito de corpos. A gente fala cemitério, mas não, era um depósito. Eles foram jogados, quebrados, empurrados, misturados. Eles não tiveram respeito na vida e nem tiveram respeito na morte. Nos obituários, os escravos ganhavam nomes cristãos. O sobrenome geralmente se referia ao local de onde vinham. Angola não é um grupo. Angola é uma nação. Nação se refere ao quê? Ao porto de embarque. Todo africano embarcado em Luanda era chamado de Angola. Não interessa a sua origem. Então esse termo é um termo da diáspora, da escravidão. Não tem a ver com a língua que ele utiliza, com a sua cultura ou com a sua etnicidade. É um termo da escravidão, era imposto pelo dono do escravo, pelo senhor, pelo traficante de escravo. E depois que encontrou o cemitério, Ana sempre tem que responder a mesma pergunta. Você já viu fantasma? Eu posso dizer que não fui eu que vi. Eu fui ao fórum, ali na Garage Braga, naquele corredor D, que é compridão, resolveu um problema sério para mim, de um IPTU que estava, enfim. Eu tinha que pegar uma senha para poder ser atendida naquele dia, não podia passar daquele dia. Aí, eu sou terrível, né? Tinha que ser comigo mesmo. Chegou na minha vez, acabou a senha, mas eu não me toquei que acabou a senha. Aí eu entrei na sala desse senhor que distribuía as senhas, ele estava sentado na sua mesa. Aí eu falei assim, moço, quando eu falei moço, ele chapou assim na parede, com a cadeira, e ficou me olhando assim, quem são essas pessoas que estão atrás de você? Ele falou assim. Aí eu olhei para trás assim. Não viu ninguém? Não tem ninguém. Quem são esses negros que estão atrás de você? Aí eu falei assim, devem ser meus amigos. Acho que eu tinha que dar uma resposta forte para aquele homem, entendeu? Até porque eu precisava que ele eu chamar a atenção dele. Aí ele, o que você veio fazer aqui? Eu estou com esse problema aqui. Por que você não falou? Me dá isso aqui, volta depois do almoço. Aí eu saí lá para fora, eu falei assim, turma, agora eu acho que eu acredito que vocês vivem atrás de mim. O Cemitério dos Pretos Novos também faz parte do circuito histórico-arqueológico da celebração da herança africana e fica a poucos metros de outras duas atrações do trajeto. Os Jardins do Valongo, na rua onde funcionava o Mercado de Negros, e o Centro Cultural José Bonifácio. O centro, atualmente em obras, quando reaberto, voltará a ser um polo de referência da cultura negra. O prédio, erguido no século XIX, abrigou uma das primeiras escolas públicas do Brasil, atendendo a um pedido de Dom Pedro II. E completando o circuito histórico está a Pedra do Sal. Atualmente o local, ponto importante da formação da cultura negra no Brasil, reúne milhares de pessoas nas noites musicais. Gente que chega aqui, atrás do samba de raiz. Olha, eu sou curitibana e essa batida, sabe, do samba, dessa música, né? A música é negra, porque a música é negra, né? Envolve, sabe, mexe, vibra, sabe? O porto era ali, os escravos vinham aqui, os estivadores vinham aqui compor, tocar samba. E eu acho que tem que vir aqui, tem que conhecer a história do lugar. Em 1763, bem próximo daqui, foi construído o Armazém do Sal, onde o sal era desembarcado. Daí o nome do lugar. E era na Pedra do Sal que se reuniam negros vindos de diversas nações. Grupos que nem se conheciam na África, mas que aqui se juntavam para partilhar sua cultura, fazer música, se divertir. Do batuque veio um ritmo que passou a ser um cartão de visitas do Brasil: o samba. A partir do Cais do Valongo, isso aqui vai se tornar a pequena África do Rio de Janeiro. Por quê? População africana imensa, porque muitos africanos que eram escravizados vinham para cá morar depois de conseguir a carta de alforria, né? Então, esse aqui, de certa forma, digamos assim, funcionava como um centro cultural da pequena África. Um local onde
os africanos, após o trabalho, se reuniam para trocar as suas músicas, trocar os seus códigos culturais, né? Onde o batuque aparecia, onde aparecia a capoeira, onde aparecia o samba, os diversos níveis da cultura negra em formação. Porque a cultura negra não veio da África, ela foi criada na América. Ela é transformada pela mistura entre etnias, pela mistura entre as culturas africanas e também, lógico, com elementos indígenas e europeus. Depois da abolição da escravatura em 1888, a pequena África, que já existia nas proximidades da zona portuária do Rio de Janeiro, se expandiu para áreas próximas, como a Praça 11. Cortiços, casas de cômodo e também os barracos que começavam a surgir nos morros, as primeiras favelas cariocas, passaram a abrigar muitos ex-escravos, inclusive os que deixavam as fazendas do Vale do Paraíba em busca de melhores condições de vida na cidade. Essa área aqui é muito importante porque em torno da Praça 11, que era um bairro, não apenas o Logradouro Praça 11, nós tínhamos aqui uma série de cortiços e casas nos quais os negros se divertiam. Aqui nasceram manifestações negras, como samba derivado do batuque, e também a gente teve o desenvolvimento do candomblé e da capoeira. Na verdade, em 1888, nós já tínhamos cortiços aqui na Praça 11. A polícia dava batismo constantemente, por quê? Porque o samba, o batuque, era uma coisa de negro da ralé, era para ser perseguido e o resto da cidade, a elite, combatia, olhava de lado para essas manifestações negras. Candomblé, a capoeira, o batuque, né, o samba que deriva do batuque. E foi ali que se destacou uma negra baiana, que entrou para a história da cidade. Hilária Batista de Almeida, a Tia Seata. A escola Tia Seata é uma homenagem à negra e à orixá, mãe de santo, Tia Seata, né? Que era uma das quituteiras, doceiras aqui, extremamente respeitada, reverenciada mesmo, a Tia Seata, no Rio de Janeiro, nessa área do Rio de Janeiro. Sem dúvida que ela era uma mulher de fibra, uma mulher extremamente respeitada, a tal ponto que, quando o rancho desfilava, o grande momento é quando passava junto, você tem o rito da inversão no Carnaval Tudo Pode, quando o rancho passava junto à sua janela, ela então beijava a bandeira do rancho. Nesta mesma região, no bairro do Estácio, surgiu uma outra manifestação que vai marcar para sempre a cultura brasileira. Em 1927, 28, os compositores se reuniam em um bar em frente a uma escola normal no Estácio, e os compositores do Estácio, Bide, Ismael Silva, eles e outros, né, eles diziam: nós somos professores de samba. Elas vão ser professoras. Então nós somos professores de samba. Vamos fundar uma escola de samba. Então 27, 28, sai a primeira escola de samba, deixa eu falar do Estácio, logo depois a Portela, né, e outras escolas vão surgindo. Nos anos 40, com a inauguração da Avenida Presidente Vargas, ainda hoje uma das principais vias do centro da cidade, grande parte desse passado fundamental da cultura negra é destruído. A Presidente Vargas é inaugurada na data simbólica de 7 de setembro de 1944. São 80 metros de largura, 2.600 metros de extensão. 4 igrejas foram arrasadas. O Campo de Santana mutilado, a Praça 11 arrasada, foi o berço do samba. E diversas ruas aqui sumiram do mapa e algumas foram mutiladas. Mas a herança negra no Rio de Janeiro não se limita à região que ficou conhecida como Pequena África. Refúgios bem escondidos em matas ou morros para os escravos fugidos. Esta a definição mais comum de um quilombo. Mas ao contrário do que pensa a maioria, nem todos eram grandes e em áreas rurais. Ainda hoje existem quilombos no meio da cidade. Esse é o quilombo conhecido como Sacopã. Busca o reconhecimento. Fica ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais nobres e caros da cidade. O que difere, na verdade, o quilombo urbano do quilombo rural é a forma como eles autossustentam o quilombo, porque o quilombo rural ele pode estar plantando, pescando,
tendo criação de animais, que nem todo o quilombo urbano tem espaço para estar fazendo isso. E, a partir disso, eles encontram até uma dificuldade maior para serem reconhecidos como tais, mas o que, na verdade, caracteriza um quilombo não é a localidade onde ele se encontra, e sim os traços, tradições, costumes de matriz africana que existem nos quilombos, que foram herdados e passados de geração para geração. Quando você se auto-identifica como quilombola, aí é feito um trabalho de investigação para saber as suas origens, se é de afrodescendente mesmo, e daí então é feito uma certidão que vem pela Fundação Cultural Palmares, que te reconhece como quilombola. Essa é a certidão. Ele já tem a certidão Palmares desde 2004, que é uma certidão que identifica o espaço como um quilombo a partir de traços, de costumes e tradições de matriz africana. A partir dessa certidão, eles dão entrada no processo para emissão de títulos. O INCRA, através de técnicos específicos, antropólogos, engenheiros, começou porque além de estar identificando a comunidade com traços de matriz africana, também tem que haver uma delimitação da área, ver até onde é correspondente ao quilombo. Agora, a luta pelo título, que é a titulação da terra, é que é mais complexo, porque é mais dificultoso, porque fora o processo normal muito burocrático, ainda tem a parte contrária, né? Tem a oposição que não quer de maneira nenhuma que você seja reconhecido como quilombola. Ainda mais no nosso caso, numa área, né? Numa área nobre. Para você ter uma ideia, aqui são 23 mil metros quadrados e o metro quadrado aqui agora, 1 metro está R$12.000. Então você vê que a luta da especulação imobiliária, ela é realmente difícil. É uma terra de usos e frutos, não vai poder ser vendida nunca e vai passar de geração para geração. O Quilombo das Camélias, no Alto Leblon, na Zona Sul, também numa área nobre da cidade, tinha uma situação diferente. Que era o que a gente chamava de quilombo abolicionista. Ele era bem visível, ele pertencia a um português chamado de seu José Seixas Magalhães. E, na verdade, ele era bem exposto, era um símbolo para a transição política que estava ocorrendo naquele momento. Era de conhecimento de todos, da princesa Isabel e tudo, recebia camélias como uma forma de agradecimento. Então, muitos dos escravos eram acolhidos pelo senhor José Seixas, dono da chácara ali do Alto Leblon, onde se plantavam essas camélias. E a própria flor se fez como um símbolo da Confederação Abolicionista. No próximo bloco, a herança negra continua viva e já está incorporada à rotina do carioca, na música, na dança, na culinária e na fé. O candomblé é uma outra herança da cultura que veio do continente africano e que já faz parte do cotidiano do Rio. A primeira casa da religião que se tem notícia foi fundada em 1886 no bairro da Saúde, que faz parte da região conhecida como Pequena África. Mas a crença que cultua os orixás e as forças da natureza já é praticada bem antes disso, em diversos cativeiros. Beata é uma das ialorixás mais conhecidas, neta e bisneta de escravos e referência da religião afro-brasileira. Assim como Tia Seata, é baiana e veio para o Rio em busca de uma vida melhor. Participa ativamente dos movimentos de valorização do negro. Estou com 81 anos e dou minha vida pelo meu povo, por aqueles que precisam de alguém que não tem a força e precisa de alguém que lhe dê força. Eu posso ter um sopro de luz ainda no meu caminho, mas vou fazer tudo
para acender aquele sopro de luz para fazer com que meus irmãos encontrem o caminho certo. Mãe Beata conta com riqueza de detalhes o sofrimento dos seus ancestrais escravizados. Uma prova de que a história oral de povos africanos sobreviveu. Meu avô era tangedor de cabra, de bode, essas coisas, do campo. Fazia caminha das crianças enquanto eles estavam lá tangendo, cuidando das ovelhas, das cabras e tudo isso. Eles viram os dois, ouviram as crianças chorarem, eles veio correndo. Quando ele veio, já foi seguro, minha avó também, e eles já estavam com minhas duas tias no braço, e dali levaram eles e jogaram dentro de um navio negreiro. Ali uma das minhas tias faleceu, com 3 dias já de viagem, faleceu. Minha bisavó ainda viu quando eles pegaram pelas 2 perninhas e jogou ela no mar dos peixes. Ela ficou loucazinha dentro do navio, foi amarrada, chegaram no Brasil. Chegando no Brasil, no porto de Salvador, na Bahia, meu bisavô foi separado da minha avó, da minha bisavó. Foi vendida para outro dono de engenho. Estamos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A cada primeiro domingo do mês, acontece aqui nessa pequena igreja a missa enculturada, para valorizar a herança afro. Apesar da liturgia ser celebrada há mais de 8 anos, até hoje gera polêmica no meio católico. Como você trazer a cultura afro-brasileira para dentro da igreja, né? Para além daquilo que limitadamente nós tínhamos nas irmandades, né? Em um determinado momento tem um choque. Por outro lado, a catequese, a evangelização, o diálogo, a abertura de coração vai dizendo que aqui tem uma proposta, aqui tem um mistério. Frei Tatá está à frente deste culto. Quem chega à igreja já percebe algumas mudanças em relação a uma missa convencional. A começar pela ornamentação. Na parede, a Santa Ceia é retratada com apóstolos negros. Você sair de um padrão simplesmente do senta, levanta, de olhar para o padre, cantar, de falar com o corpo, né? Rezar com o corpo todo, com o coração, com a mente e acima de tudo, introduzindo alguns elementos que antes eram considerados estranhos, né? Como o atabaque, por exemplo, o ritmo. Você imaginar um ofertório rico, vibrante, dançante, com comida. Os fiéis chegam de pontos da Baixada Fluminense e também da capital. Se vestem com túnicas estampadas com cores vivas para ter maior participação na cerimônia. O som do atabaque, o mesmo instrumento musical usado nos terreiros de candomblé, marca o início do culto. Durante a celebração, muitos cânticos. Na hora do ofertório, alimentos como pães, frutas, doces e salgados são partilhados entre os fiéis. Além de São José, padroeiro da igreja, a devoção também aos santos negros, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Viva Nossa Senhora! Esses dois santos católicos também têm uma igreja onde são cultuados no centro da cidade do Rio. O templo, erguido com braço negro e frequentado pela população de origem africana, chegou a ser a catedral da cidade no início do século XIX. Em 1700, uma senhora portuguesa, Francisca Pontes, doou o terreno, um imenso terreno aqui, para as Irmandades Negras de Rosário e Benedito, que estavam na catedral, no Morro do Castelo, e ganharam então esse terreno, construíram sua igreja. Em 1737, a igreja em melhor estado de conservação no Rio de Janeiro e vai abrigar a Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro,
contra a vontade das Irmandades Negras de Rosário e Benedito. Estamos em 8 de março de 1808, com a chegada da família real. Dom João, então, vem agradecer a viagem bem-sucedida aqui na igreja que está abrigando a catedral, a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. As Irmandades de Rosário e Benedito foram proibidas de receberem a corte, elas foram aprisionadas na sacristia e elas prometeram que iam embora para casa. Mas com nada, elas deram meia volta e na hora que a corte está chegando, elas abriram alas e dizendo que a igreja era de Rosário e Benedito e que a corte era bem-vinda à igreja. Na culinária, a cultura negra também mostra sua força. Uma multidão se reúne a cada segundo domingo do mês em Madureira, na Feira das Iabás, onde samba e comida estão juntos. Comecei a lembrar de várias comidas tradicionais dessa região, que é uma região onde a população negra foi maioria, né? Mas com uma beleza de história, que aqui na região da Grande Madureira tinham negros, judeus, árabes, e o mais importante aqui, que não tem esse negócio da tolerância. As pessoas convivem bem com a diferença, né? E aí, para fincar mais essa história, o que eu fiz? Cara, podia fazer uma feira com várias barracas e chamar as pessoas mais tradicionais daqui, né? As famílias mais tradicionais da cultura negra. Nunca houve comida sem samba, sem bebida, né? Essa era a história. E aqui a gente tem uma tradição dessas matriarcas, Feira das Iabás, porque no fundo essas mulheres, como Tia Doca, Vovó Maria Joana, como Dona Rosália, Vovó Doroteia, Dona Esther, elas no fundo foram divindades nas nossas vidas, né? Tia Vicentina, a famosa Vicentina do feijão do Paulinho. Então pegou bem pra caramba esse nome Iabás, por conta disso, são divindades mulheres, né? São rainhas mulheres. Iabá quer dizer rainha-mãe, e aqui elas são representadas por cozinheiras que capricham nos quitutes. São 16 barracas. Iabá são as entidades Oxum, Nanã, Iemanjá. E nós somos, algumas comidas aqui representam os orixás. A comida negra é maravilhosa. Você vê que no meu cozido tem, ó, pé de porco, tem orelha. Já até acabou. Temos a origem negra. Tudo que você imagina, carne seca, lombo, jiló. Nada como comer um angu baiano, nada como comer um feijão tropeiro. O mocotó é uma comida forte, que até porque essas coisas, só quem comia nos negros no tempo da escravidão, que sobrava para os negros comerem. São os miúdos, o pé, a orelha. E pergunte para elas se gostam de ser uma Iabá. Dá muito. E não tem explicação. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser uma boa cozinheira. Você imaginou o que é adoçar os corações, né? Você tá aborrecida, vem aqui comer um docinho e tal, né? Entendeu? Eu acho bom, acho muito legal. Eu adoro isso aqui, adoro. Tanto que a gente tem que resgatar as nossas origens, né? Que fica esquecido um pouco. O pessoal só quer comer comida bacana, a gente tem que ir buscar, resgatando, o pessoal vir comer e ver que é bom. E pode vir pra cá, que aqui é bom. A cada hora que passa, chega mais gente. O banquete é temperado com samba. Tia Droga, tia Zurica, vem pra aqui sambar. Ela vai de Oboconte, eu também vou lá. Vamos lá, meu! Santa Mata, Cachoeira, Oswaldo Cruz e Madureira. Morro da Serrinha, bairro de Madureira, subúrbio carioca. Aqui é mantida uma tradição vinda dos tempos de cativeiro, o jongo. Tava dormindo, quando Goma me chamou. Tava dormindo, quando Goma me chamou. Levanta, nego, cativeiro se acabou. Levanta.
tá mesmo, o cativeiro se acabou. Tava dormindo quando Engoma me chamou. Também conhecido como cachambu em outros lugares do Brasil, o jongo veio para cá trazido pelos negros da região Congo-Angola, que virariam escravos nas fazendas de café do Rio, de Minas Gerais e de São Paulo. A dança profana e sensual era permitida pelos senhores somente durante os festejos dos dias católicos. Para os africanos, era um dos poucos momentos de lazer e confraternização. Depois, escravos fugidos e libertos que deixavam as fazendas e vinham para a capital em busca de melhores oportunidades, mantiveram viva a música de seus ancestrais, símbolo de resistência da cultura negra. Era o ritmo predominante nas favelas no fim do século XIX e começo do século XX. A história conta que do jongo nasceu outro ritmo difundido, o samba. Coincidência ou não, a Serrinha é também berço de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio, o Império Serrano. Nas primeiras décadas do século passado, o jongo correu o risco de desaparecer com a morte dos jongueiros idosos. Era preciso reagir. A mudança na Serrinha aconteceu pela família de Mestre Darcy Monteiro, conhecido como Mestre Darcy do Jongo. Percebendo que o ritmo iria acabar também em sua comunidade, ele começou a recrutar jovens para manter a tradição. Uma das fundadoras do Império Serrano e em plena atividade, Tia Maria, 93 anos, lembra que atendeu ao apelo de Mestre Darcy para manter viva uma das mais belas expressões culturais negras. Tinha lá jongo, na Morro da Mangueira, lá naquele morro dali de São Carlos, tinha aqui na Seu Vieira, aqui na Portela, Dona Florinda lá no Alto da Congonha, mas uma roda de jongo era só velho. Não tinha moço. Durante toda a vida, não são poucos os negros que sofrem a diferença. A começar pelo preconceito cultural, sentimento experimentado pelas crianças que participam do jongo da Serrinha. Os outros pensam que é macumba, ficar querendo me zoar. Eu falo, então vamos lá ver. Tu vai ver se é macumba ou não. Foi o que o Jefferson falou. Vamos lá que você vai ver o que é. Porque aquilo ali a gente só tá dançando, a gente tá jongando, a gente gosta de jongar. Muito mais experiente, Tia Maria sabe bem do que as crianças falam. Mas eu sou católica, eu vou à missa todo domingo, comungo, confesso. Não tem nada a ver com macumba. Respeito, porque cada um tem sua religião, respeito a Umbanda, respeito o Candomblé, respeito o povo lá, respeito todo mundo. Mas eu não sou aquilo. Ninguém me cumprimenta assim normal, sabe? Dá aqueles cumprimentos de macumba, assim, uma coisa de cruzar a mão, assim, de fazer assim em mim, e eu fico também sem saber o que... Deli, você tem que me ensinar, porque a Deli foi criada, né, dentro do negócio, a mãe dela era daquilo, a mãe... Você tem que me ensinar. Ah, Tia Maria, só se ela fazer qualquer coisa assim, tá bom, não, mas não é assim não. Respeito é bom, eu gosto, né? A gente tem que respeitar, eu respeito muitas outras religiões. Atualmente, Tia Maria é a mais antiga jongueira em atividade. Minha mãe mesmo dizia que veio lá da África para cá, né? E os negros, na época da escravidão, eles eram vendidos, trocados, e vinha dançando esse ritmo. E os brasileiros foi gostando, na senzala foi ficando para nós. Tanto que dizem que lá na África eles não sabem mais o que é isso, que acabou também lá. E aqui ficou, né? E na Serrinha, depois que Darcy tirou o jongo do fundo do quintal, que levou para as faculdades, para os colégios, tal, aí foi que os outros grupos também foram saindo. E tem muito grupo de jongo agora. A importância foi reconhecida. O jongo foi transformado em patrimônio imaterial do estado do Rio. Carreiro bebe, cadieiro também bebe. Senhor mandou dizer, para não deixar o foi beber. É ela quem puxa os cânticos nas apresentações, além de mostrar impressionante preparo físico para uma senhora de quase 100 anos. Quando bate aquele tambor, tem que sair. Não dá, não. Eu gosto muito de jongo. Gosto do samba. Mas se tiver uma festa no Império e estiver no jongo, eu vou pro jongo. Da iniciativa de Mestre Darcy, surgiu na comunidade um grupo que se apresenta nos palcos, além de uma escola para perpetuar a tradição. A maioria dos alunos é de crianças que moram na Serrinha ou em morros vizinhos. Eu sinto uma paz dentro de mim. Eu adoro dançar jongo.
Desde pequenininha, quando eu tinha 2 ou 3 anos, meu irmão vinha, aí eu não podia vir, só de 4 pra cima, ele via, chegava em casa, acabei de vir de Jongo. Um dia eu vou pro Jongo, um dia eu vou pro Jongo, ficava sempre falando, agora eu tô aqui. Tem mães que vêm me agradecer a mudança dos filhos em casa, mudam dentro de casa. Tia Maria, foi tão bom, minha filha, meu filho ficar lá com vocês. Mudou tanto, fico feliz de ver eles dançando. E espero que o jongo daqui na Serrinha não morre mesmo, não vai acabar. Porque as crianças daqui, eles batem tambor, eles cantam jongo, eles dançam.